Posso? Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Que Inferno, toda semana um canto. Estamos aqui mais uma vez para comentar, desta vez, algo um pouco diferente. Nós passamos por não uma fase diferente, mas vamos mostrar uma faceta diferente, uma característica diferente da obra de Dante aqui no Inferno. Este é este canto, na verdade, este conjunto de dois cantos, o 21 e o 22, até o comecinho do 23, apresentam um episódio único, né? O episódio começa agora no canto 21, se estende por todo o canto 22 e se conclui no começo do canto 23. E nós vamos ver que é um episódio muito diferente daquilo que tem sido até agora o inferno e daquilo que vai ser depois desse episódio também. Então, já vamos ver de que se trata. Muito bem, estamos no oitavo círculo ainda, né, o círculo da fraude. Estamos na quinta bolde, a quinta fossa. Já passamos pela primeira, que tinha os rufiões e sedutores, pela segunda, que tinha os aduladores, na terceira encontramos os simoníacos, nossos amigos papas lá, na quarta, os magos e adivinhos, e agora, na quinta fossa, nós temos os trapaceiros ou corruptos. Especialmente, mas não só, os políticos. Então, esta quinta bolde é assim uma espécie de Brasília em miniatura, né? Temos aqui políticos corruptos aos montes. Bem, qual é a pena desses trapaceiros e corruptos? Eles estão imersos no piche fervente. E temos como guardiões desta fossa os malebranche, né, que é um pelotão de diabos ou uma brigada de diabos, como vocês podem ver aqui, de acordo com a imaginação do pintor e ilustrador Giovanni Stradano. Vocês podem ver um pouco da concepção deste pintor, destes diabos, chifrudos, alados, armados com arpões e tridentes. E é claro, aqui nós não podemos ouvi-los, mas lendo o canto nós sabemos que esses diabos são extremamente barulhentos, são diabos que nós até podemos dizer que são diabos alegres, que eles são sarcásticos, são irônicos, eles zombam das almas dos trapaceiros que estão condenados a viver fervendo neste piche. Nós vamos ver que esta ação cênica toda aqui é, na verdade, uma grande comédia dentro da comédia. Aqui nós temos um ar muito de comédia popular, um ar bufonesco, né? Algo bastante diferente, é uma espécie de intermezzo em relação a esta a continuidade do sofrimento que nós temos desde o começo até o fim do inferno. Aqui, o sofrimento não deixa de aparecer, de ser comentado, mas muito levemente. E a dor praticamente não se comenta. Então, nós temos realmente aqui uma espécie de intermezzo. Bem, aqui nós temos um personagem que ele aparece muito de leve aqui, neste canto, um anônimo, nós não sabemos o nome, e é um ancião da cidade de Lucca. E este ancião aqui não significa necessariamente que ele era velho, mas a palavra ancião era uma denominação comum dos 10 magistrados que compunham o governo da cidade de Lucca, juntamente com os 2 cargos superiores, que eram o podestá e o capitão do povo. Na verdade, não só na cidade de Lucca, esses magistrados ou esses representantes
das artes, das corporações, do povo, eram chamados de ancião, né? Ancião era uma denominação comum para esses representantes em várias cidades. Então, nós temos aqui como personagem um ancião da cidade de Lucca. E aqui vocês podem apreciar, né, nesta ilustração do Giovanni Stradano, uma representação bastante comum desses diabos. Nós encontramos essas representações com inúmeras variações, mas com certas características que se mantêm. Esses diabos têm uma certa aparência humana no corpo, né? Eles têm o corpo quase humano, exceto pelo fato de que eles têm rabo, eles têm chifres, eles têm presas enormes, dentes, eles têm focinho, eles têm orelhas grandes, mas, enfim, o corpo tem uma aparência relativamente parecida com a humana. Estes são os anjos decaídos, aqueles anjos que se rebelaram junto com Lúcifer e foram expulsos do paraíso. E, portanto, no inferno, assumiram esta função de guardiões dos diversos círculos. E essa aparência contrária à beleza que tinham enquanto eram anjos. Bem, nós vamos agora, então, apreciar a leitura do canto. E para quem não leu ainda, vai ver que este canto é um canto que tem muito da poesia popular, né? De um filão da poesia popular, de um certo gosto atribuído ao gosto popular, que não é naturalmente o único, mas é uma das preferências, que é esse cômico grotesco, né? Que alia ao cômico estas imagens de terror ou de horror e até de uma certa baixaria, no sentido bem chulo mesmo. Nós vamos ver que esse canto traz essa inspiração bastante popular. Então, vamos passar pela leitura do canto agora e depois nós vamos comentar essa dimensão nova, diferente da obra de Dante. Então, eu peço a Pauletta que, por favor, leia o canto para nós. Così, di ponte in ponte, altro parlando che la mia commedia cantar non cura, venimmo e tenevamo il colmo quando restammo per veder l'altra fessura di Malebolge e gli altri pianti vani, e vidila mirabilmente oscura. Quale nell'Arzanà dei Viniziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani che navigar non ponno, in quella vece chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece. Chi ribatte da proda e chi da poppa, altri fa remi e altri volge sarte, chi terzeruolo e artimon rintoppa. Tal non per foco, ma per divinarte, bollia laggiuso una pegola spessa che inviscava la ripa da ogni parte. I vedeva lei, ma non vedea in essa mai che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutta e riseder compressa. Mentr'io laggiù fissamente mirava, lo duca mio dicendo guarda, guarda, mi trasse a sé del loco dov'io stava. Allor mi volsi, come l'uom cui tarda di veder quel che li convien fuggire, e cui paura subita sgagliarda, che per veder non indugge il partire, e vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo scoglio venire. Ahi, quant'elli era nell'aspetto fero, e quanto mi parea nell'atto acerbo, con l'ali aperte e sopra i piè leggero. L'omero suo, che era aguto e superbo, carcava un peccator con ambo l'anche, e quei tenea dei piè ghermito il nervo. Del nostro ponte disse, o malebranche, ecco un degli anzian di Santa Zita, mettete il sotto, chi torno per anche a quella terra, che n'è ben fornita. Ogni uomo ve barattier, fuor che bonturo, del no, per li denar vi si faita.
Laggiù il buttò e per lo scoglio duro si volse, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta a seguitarlo furo. Quel s'attuffò e tornò su convolto, ma i demon che del ponte avean coperchio gridar: qui non ha loco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio. Però se tu non vuoi di nostri graffi non far sopra la pegola soverchio. Poi l'addettar con più di 100 graffi disser, coverto con bianchi equiballi, sicché, se puoi, nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuoci a lor vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con l'uncin, perché non galli. Lo buon maestro, acciò che non si paia che tu ci sia, mi disse, giù t'acquatta dopo uno scheggio, ch'alcun schermo taia, e per nulla offension che mi sia fatta, non temer tu, ch'io le cose conte, perché altra volta fui a tal baratta. Poscia passò di là dal co del ponte, e come il giunse in su la ripa sesta, mestier li fu d'aver sicura fronte. Con quel furor e con quella tempesta ch'escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede ove s'arresta, usciron quei di sotto al ponticello e volser contra lui tutti i runcigli. Ma el gridò: nessun di voi sia fello. Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avante l'un di voi che moda, e poi da runcigliarmi si consigli. Tutti gridaron: vada malacoda, perch'un si mosse, e gli altri stetter fermi, e venne a lui dicendo: che le approda? Credi tu, malacoda, a cui vedermi esser venuto, disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fatto destro? Lasciano andar, che nel cielo è voluto chi mostri altrui questo camin silvestro. Allor gli fu l'orgoglio sì caduto, che si lasciò cascar l'uncino ai piedi, e disse agli altri: omai non sia feruto. E il duca mio a me, siedi tra le quattro quattro, sicuramente omai a me ti riedi, perch'io mi mossi e a lui venni ratto, e i diavoli si fecer tutti avanti, sì ch'io temetti ch'ei tenesser patto. Così vid'io già temer li fanti, ch'uscivan patteggiati di caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. I m'accostai con tutta la persona lungo il mio duca, e non torceva gli occhi dalla sembianza lor che era non buona. Ei chinavan li raffi, e vuoi che il tocchi, diceva l'un con l'altro in sul groppone, e rispondien: sì, fa che gliel'accocchi. Ma quel demonio che tenea sermone col duca mio si volse tutto presto e disse: posa, posa, scarmiglione. Poi disse a noi: più oltre andar per questo iscoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto. E se l'andare avanti pur vi piace, andatevene su per questa grotta, presso è un altro scoglio che via face. Ier più oltre cinquore che quest'otta, 1200 con 66 anni compiè, che qui la via fu rotta. Io mando verso là di questi miei a riguardarsi alcun se ne sciorina, gite con lor, che non saranno rei. Tratiavante Alichino e Calcabrina cominciò egli a dire: e tu, Cagnazzo, e Barbariccia guidi la decina, Libicocco Vegnoltre e Draghignazzo, Ciriatto Sannuto e Graffiacane, Farfarello, Rubicante Pazzo, cercate intorno le boglienti pane, costor sian salvi infino all'altro scheggio, che tutto intero va sovra le tane. O me maestro, che è quel ch'io veggio? Diss'io. Deh, senza scorta andianci soli, se tu sai ir, chi per me non la cheggio. Se tu sei sì accorto come suoli, non vedi tu che digrignan li denti e con le ciglia ne minaccian duoli? Ed egli a me: non vo che tu paventi, lasciali digrignar, pur allo senno, che fanno ciò per li lessi dolenti. Il sinistro volta dima avea ciascun la lingua stretta, coi denti verso lor duca per cenno, ed elli avea del cul fatto trombetta. Ok, muito bem. Então, como vocês puderam ver, não é o máximo da elegância, não é aquela linguagem sublime da poesia áulica clássica, mas, enfim, é Dante. Dante é um poeta do divino, mas também é um poeta do humano. E muitas vezes, até estudiosos de Dante
tendem a esquecer que Dante é um ser humano, como todos nós, que tem seus altos e baixos, que tem as suas raivas, os seus rancores, que é vingativo, enfim, que falha, que erra, né? Dante é um ser humano também, então tem as suas 1000 dimensões e facetas, né, das quais nós conhecemos apenas algumas. E é isso que é interessante, né? Cada vez a gente vê algo diferente em Dante. Bem, aqui nós temos uma iluminura de uma edição somente do Inferno, não é de toda a comédia, uma edição somente do Inferno, que foi ilustrada pelo chamado Maestro delle Vitae Imperatorum, ou seja, o mestre das vidas dos imperadores. Este é um ilustrador cujo nome não passou à história. Nós não sabemos quem foi esse ilustrador. Ele é conhecido como Maestro delle Vitae Imperatorum, ou seja, o mestre das vidas dos Césares ou vidas dos imperadores, porque a sua obra-prima, por assim dizer, é a ilustração que ele fez, as miniaturas que ele fez, para uma obra do historiador e escritor latino Suetônio, sobre as vidas de Júlio César e de, se não me engano, mais 11 imperadores. Então, aquela é a vida dos Césares, ou a vida dos imperadores, e há uma edição especial que foi publicada em 1431 para o Duque de Milão, Filippo Maria Visconti. E foi este ilustrador que fez as miniaturas. E ele fez também para o mesmo Duque de Milão, Filippo Maria Visconti, em 1438, esta edição do Inferno. Então ele é conhecido simplesmente assim, como o Maestro delle Vitae Imperatorum. Ninguém sabe o nome, mas é um grande ilustrador. E aqui nós temos Dante escondido ali atrás da ponte que liga uma fossa à outra, Virgílio conversando com um dos demônios, com o Malacoda, e lá embaixo nós temos lá a imagem do piche fervendo com as bolhas que Dante descreve ali, né? E aqui até copiei os versos, né? Assim, não pelo fogo, mas por divina arte, fervia lá embaixo um piche espesso que emporcalhava a escarpa por todo lado. Eu via isso, mas não via nela nada além de bolhas que a fervura erguia e inchava inteira e recaía desinchando. Então aqui essa é a interpretação que este ilustrador faz destes versos. Esse manuscrito se encontra hoje na Bibliothèque Nationale de France e é muito bonito, vale a pena dar uma olhada. Ele está disponível lá para ser folheado inteiro. Bem, chegando ao canto, então. Nós temos aqui nesse canto alguns elementos e algumas questões interessantes que eu selecionei aqui para minimamente orientar depois a leitura e o comentário que nós vamos fazer, né? Então, aqui nós temos o medo de Dante. Claro que Dante tem medo do começo ao fim, ele tem medo, mas aqui o medo é algo muito mais evidente e muito mais cênico, porque esse medo se transforma em atitude, se transforma em comportamento, se transforma em gesto, se transforma em expressões corporais e faciais, ou seja, é um medo plástico, um medo cênico. Assim como todo esse episódio é muito cênico, é muito visual, muito plástico nesse sentido, muito visual. E acredito que com alguns meios disponíveis, seria muito facilmente transponível ao teatro, né? Porque realmente aqui é uma ação cênica muito bem construída por Dante. Então, o medo é
talvez a principal característica do personagem Dante neste canto. E depois nós temos aqui este pelotão de diabos, que é uma invenção realmente sensacional de Dante, né? Pelo papel que eles têm aqui, que eles desenvolvem, e a contribuição toda que eles dão para essa ação cênica. Muito movimento, muito barulho, muitos diálogos, né? Então nós vamos ver, vocês já viram na leitura, né? Mas nós vamos ver mais detalhadamente como é que isso tudo acontece. E bem, naturalmente, isso pressupõe essa decisão de Dante de investir nesta comédia popular. Dentro da comédia, exige uma mudança de tom, uma mudança de ritmo, uma mudança de estilo. E é justamente esse cômico rebaixado ao humor mais baixo, ao chamado humor popular. Então, como eu já adiantei antes, esse episódio começa no canto 21 e se estende até o começo do canto 23. E tem, provavelmente, como referências conhecidas de Dante, que faziam parte do dia a dia de Dante. Então, em primeiro lugar, o teatro francês, ou o teatro em francês, em língua francesa, na verdade, em língua anglo-germânica, desculpe, anglo-normanda, em língua anglo-normanda. O que é a língua anglo-normanda? Bem, o rei Guilherme I da Normandia, que fica ali no nordeste da França, o rei Guilherme conquistou a Inglaterra no final do século XI, se eu não me engano, 1066, e levou consigo, naturalmente, toda a sua corte, levou os exércitos e muita gente que acompanhou a corte e os exércitos. Então, a conquista da Inglaterra pelos normandos fez com que a língua normanda, a língua, entre aspas, francesa, ali da Normandia, se tornasse a língua oficial da Inglaterra, ali do final do século XI até praticamente o final do século XIV. O rei inglês Henrique IV, que se tornou rei em 1399, foi o primeiro rei de língua madre inglesa. Então, desde o final do século XI aqui até 1399, todos os reis da Inglaterra tinham como língua madre, como língua mãe, língua natural, o anglo-normando, ou seja, o normando, o francês, que foi se adaptando ao longo desses séculos ali na Inglaterra. E somente depois do século XIV é que o inglês voltou a ser a língua oficial da corte. Bom, mas isso é outra história, estou divagando. Então, o teatro francês é uma das referências fortes de Dante aqui. Por que o teatro francês? Porque foi o primeiro teatro que incorporou aos temas religiosos, que eram os temas comuns de representações, os chamados mistérios, representações religiosas que tinham uma intenção didática, uma intenção pedagógica de ensinar aos analfabetos, ensinar os evangelhos aos analfabetos. Então, o teatro francês foi o primeiro que saiu da igreja, digamos assim, saiu de dentro da igreja e passou a representar esses mistérios diante da igreja, na praça. E ali foi incorporando outros temas que não somente aqueles da igreja. Os diabos estavam sempre presentes, porque era algo que atraía muito a atenção do público, gerava tensão, gerava interesse do público. Então, muitos personagens do teatro francês, muitos diabos eram personagens do teatro francês. Eu coloquei aqui como exemplo Le Jeu d'Adam, o Mistério de Adão, que é considerado o primeiro texto dramatúrgico em francês. Na verdade, é em anglo-normando, né? Com as indicações ainda da ação cênica, do
do cenário, enfim, todas as indicações em latim, mas os diálogos todos em anglo-normando. Bom, outra referência de Dante para essa representação que ele faz aqui eram essas pequenas companhias ambulantes de teatro, né, os saltimbancos, né, e as companhias de teatro ambulantes que inicialmente eram autônomas, mas depois, nas cidades italianas, principalmente, elas começaram a ser financiadas pelas corporações de ofícios, aquelas espécies de sindicatos que reuniam os trabalhadores de uma mesma área. Então, as artes ou corporações de ofícios começaram a financiar essas companhias de teatro. Bom, Dante tinha também, naturalmente, todo um filão da literatura, que era a literatura cômico-bufonesca popular, cômico-grotesca, que trabalhava muito com esse nível mais baixo de uma comicidade muito superficial, muito imediata, que não exigia nenhuma grande elaboração, era mais direcionada ao riso clownesco, de palhaçada mesmo, que era recheada naturalmente com um vocabulário muito baixo, muito grotesco, muito popular, para justamente gerar riso. E é claro que Dante tinha também como modelo muitas representações plásticas, né? Esculturas e principalmente pinturas, afrescos nas igrejas, mas também nos palácios públicos, nas casas dos nobres, né? Muitas representações plásticas com cenas da Bíblia e que, portanto, retratavam os demônios. Bem, um outro elemento interessante aqui neste canto é que, bem ao contrário do que seria de se esperar, e aqui eu digo que seria de se esperar pensando que seria coerente, seria lógico de se esperar que quanto mais no fundo do inferno, em que as penas são mais graves, os pecados são mais graves, as penas são mais graves, o sofrimento é maior. Então seria de se esperar que o tom adotado pelo poeta também fosse mais grave, mais pesado, mais rígido, mais austero. Mas não é o que acontece aqui. Aqui nesses cantos, nesses dois cantos, nós temos este ar bufão, esta comicidade grotesca. Né? Os demônios são realmente uma espécie de companhia de clowns, né? de palhaçaria, e a ação é realmente de comédia popular. Bom, um outro elemento a ser considerado. Estes demônios que Dante descreve, retrata aqui, são os demônios assim chamados na historiografia da literatura, demônios cristãos, ou demônios do imaginário cristão, que se distinguem, de uma certa maneira até se opõem àqueles seres da literatura clássica, os seres mitológicos, que Dante vai buscar no patrimônio clássico e adapta ao seu inferno, transformando-os em demônios. Muitos daqueles que não eram demônios na mitologia, na literatura clássica, Dante lhes dá uma nova função aqui no seu inferno. Bem, aqueles têm uma característica muito mais, como dizer, muito mais limitada, muito mais engessada, eles eram muito mais estereotipados, e eles tinham características um pouco mais animalescas, então não primavam pela inteligência. Já estes anjos decaídos, que se tornaram estes demônios muito feios aqui no inferno de Dante, eles têm essas duas feições, por assim dizer. Esta horrenda e terrificante que só causa pavor, e essa outra cômico, humorístico, grotesca. E são sempre inteligentes, justamente porque já foram anjos. Tiveram a sua inteligência limitada como castigo, mas ainda são inteligentes porque já foram anjos. E esses demônios aqui, eles se divertem, eles tiram sarro das almas, então satirizam esses condenados. É claro que os condenados levam a pena muito a sério, né? Mas o riso e a sátira destes diabos parece ser parte
do castigo destas almas. E aí esse último elemento que eu já comentei bastante, né, a ação cênica cômica, né? Ela é realmente parece ter sido feita para o teatro, porque ela é repleta de diálogos espirituosos, de muito movimento, como vocês já perceberam, de certos efeitos sonoros, né, que, enfim, que são puramente teatrais. Bom, vamos ver então como é que Dante organiza todos esses elementos. Veja que o canto começa de uma maneira muito tranquila, parecem dois amigos passeando e conversando sobre coisas que ou não vale a pena, porque não são tão interessantes, ou por outro motivo, pelo contrário, são tão interessantes que Dante não vai contar agora, vai contar depois. Então ele diz isso, né? Assim, de ponte em ponte, de coisas falando que a minha comédia cantar não cuida, viemos. Então veja, muito tranquilo, batendo papo, ele e Virgílio, como se estivessem passeando nos jardins de Florença e não no inferno, né? E estávamos no ponto mais alto, né, dessa ponte, quando paramos para ver a outra abertura de Malebolge e os outros prantos vãos. E a vi espantosamente escura. Claro, porque no inferno tudo já está em penumbra, né? Fora o limbo, que tem luz, nada mais é iluminado exatamente aqui, tudo em penumbra. Mas aqui muito mais porque tem o piche lá embaixo. E aí Dante diz, como no arsenal dos venezianos. Então, o arsenal do qual nós temos essa foto aqui, é justamente onde os navios e os barcos, enfim, todos os tipos de barcos da enorme frota de Veneza, porque Veneza era uma das grandes repúblicas marinheiras, né? Uma das senhoras dos mares na época de Dante, né? Então, uma daquelas que dominavam o comércio marítimo. Então, tinha uma atividade muito grande. E no inverno, o clima não ajudava para a navegação, então o inverno era a estação em que a maioria desses navios e barcos se paravam ali nos estaleiros de Veneza, justamente os estaleiros é que se chamam o arsenal, para os reparos necessários, e também havia ali a construção de barcos e navios novos. Então aqui Dante vai citar o arsenal dos venezianos, porque lá no arsenal havia aqueles caldeirões de piche fervendo, porque o piche era utilizado para calafetar os navios, né? Então, por isso que ele diz que ele vai fazer essa comparação aqui. Bom, antes da gente passar para essa comparação, eu queria enfatizar aqui este momento em que Dante cita a estrutura da sua obra. Na verdade, não a estrutura. Aqui ele está fazendo a menção à categoria, né? A classe artística, estética a que pertence a sua obra. É a segunda vez que ele chama o seu poema de comédia, né? No dialeto fiorentino, comedia. A primeira vez apareceu lá no canto 16, né? Então aqui é a segunda vez que ele fala que ele denomina a sua obra comédia. Bem, então ele diz ali, né? Lembrando os estaleiros de Veneza. Como no arsenal dos venezianos, ferve no inverno tenaz piche para consertar as madeiras não sadias, que navegar não podem, justamente porque o inverno não é uma estação propícia à navegação. Então, vejam, daí aqui ele vai começar a dar essa imagem, primeiro, bastante popular, dos operários trabalhando, mas a imagem de uma grande atividade desses trabalhadores braçais, de gente simples, da classe social mais baixa, mas que trabalham muito, que vão para lá e para cá, que fazem isso e aquilo, enfim, muitas atividades. Ele vai dizer, então há quem refaz seu lenho novo e quem calafeta os flancos aos quais mais viagens fizeram,
quem prega a proa e reprega a popa, outros fazem remos, outros tecem cordas, velas, quem é menor, quem é maior remenda. Então, essa grande atividade dos operários que trabalham lá na construção e reparos dos navios que navegaram durante 3 estações e que agora param ali no inverno para serem preparados para as próximas navegações. Aqui nós temos um desenho do Jean Bloet, que é o Arsenal, em italiano Arsenale, de Veneza. É um desenho do século XVII. Então é aquela mesma, o mesmo local do qual nós temos aqui a foto atual. Tem alguns anos essa foto, mas enfim, a foto atual e o desenho do Jean Bloet. Então, aqui ele descreve essa grande atividade, não aqui do inferno. É Dante que está lembrando daquela atividade que ele muito provavelmente presenciou no estaleiro, no arsenal de Veneza. E lembrando daqueles caldeirões de piche, ele vai dizer, comparando, assim, não pelo fogo, mas por divina arte, fervia lá embaixo um piche espesso que emporcalhava a escarpa por todo lado. Eu via isso, mas não via nela nada além de bolhas que a fervura erguia e inchava inteira e recaía desinchando. Então vejam, aqui ele dá bem a ideia de algo, de um líquido mais espesso, fervendo, que forma aquelas bolhas que vão inchando, de repente explodem e recaem desinchando a bolha. Então, Dante é sempre muito preciso nessas descrições, né? Então aqui o piche fervendo. E Dante está prestando atenção nisso. E aí ele diz, enquanto eu olhava fixo lá embaixo, meu guia dizendo, olha, olha, me puxou para si do lugar onde eu estava. Então Virgílio aparentemente se assusta com alguma coisa aqui. E, assustado, puxa Dante para junto dele e indica esse algo que ele viu para Dante. O que é esse algo? Dante ainda não viu, nós sabemos, né? Vai ser um diabo que carrega uma alma. Dante ainda não viu, mas tem uma reação muito típica, né, de alguém não tão corajoso assim. Antes mesmo de ver do que se trata, ele já, primeiro, quase perde as forças pela descarga de adrenalina, e depois já começa a fugir antes de olhar, antes de ver do que se trata, antes de saber. Então, quer dizer, a velocidade proporcionada pelo medo, né? Ele diz ali, então me voltei como alguém que tarda a ver aquilo de que deveria fugir e cujo medo súbito faz perder a força e enquanto vê já está partindo. Então antes de ver, ele já está quase correndo, né? Mas Virgílio, naturalmente, neste momento o está segurando. E aí ele vê também o que assustou Virgílio. E vi atrás de nós um diabo negro correndo pelo escolho acima vir. Ai, quanto era no aspecto feroz, e quanto me parecia nos gestos cruel, com as asas abertas e nos pés veloz. Seu ombro, que era agudo e soberbo, carregava um pecador a cavalo, e tinha aquele pelos pés agarrado. Dante descreve esse diabo negro com uma certa elegância. É um diabo, primeiro, forte, veloz, leve, tem uma certa elegância que, como eu escrevi ali, né, não parece muito diferente da descrição de um guerreiro grego ou troiano no momento da batalha. Ele é feroz, sim, parece cruel, sim, mas ele é forte, ele é veloz, ele é leve, ele é soberbo. Então, é uma descrição muito, digamos assim, convencional, clássica, dos guerreiros das diversas epopeias. Então, Dante descreve esse diabo com uma certa elegância. Bem, então ele traz nos ombros, atravessado,
não se sabe exatamente como, mas atravessado nos ombros, uma alma que ele vai jogar ali no piche. E daí, da mesma ponte onde estava Dante, só que sem ver Dante e Virgílio, ele diz, da nossa ponte disse, ó Malebranche, eis aqui um dos anciãos de Santa Zita, metei-o dentro que eu retorno por mais àquela terra que deles está repleta. Todo homem é trapaceiro, fora monturo, do não por dinheiro, ali se faz sim. Lá embaixo jogou e pelo escolho duro se voltou, e jamais houve mastim solto com tanta pressa de seguir o ladrão. Então vejam, este diabo que traz esta alma para apenas um breve momento, que é o tempo necessário para ele jogar essa alma lá para baixo, no piche, enquanto joga, diz algumas frases aqui um pouco espirituosas para os seus companheiros diabos, que são os Malebranche, como ele diz ali, né? Então a primeira coisa que ele diz, ó Malebranche, eis aqui um dos anciãos de Santa Zita. Então esse diabo vem, joga esta alma lá, diz algumas frases e volta correndo, porque há muita gente lá, muitas almas lá para recolher e trazer para o inferno. Então aqui nós temos várias coisas interessantes. Primeiro, a denominação deste grupo de diabos. Male branche. Aí, como vocês podem ver ali, né? Male, naturalmente, em italiano significa mal. Branche são garras. Então, é uma junção, naturalmente, né? Male branche, que se torna um nome só. Mas, se nós fôssemos traduzir, seria garras malvadas ou garras más. O ancião, como eu já disse para vocês, é a denominação comum de um dos magistrados que compunham o governo da cidade de Lucca, né? E a gente sabe que é Lucca porque ele diz um dos anciãos de Santa Zita. Santa Zita, que morreu em 1272, então há pouco tempo, era considerada pela população uma verdadeira santa. E era considerada informalmente a patrona da cidade, né? Uma patrona extraoficial, porque ela ainda não havia sido nem reconhecida pela igreja, nem o seu culto reconhecido pela igreja, e nem ela santificada. Portanto, não é uma santa oficial. E daí aqui eu coloquei ali entre parênteses até, né? Será que isso é mais uma ironia de Dante? Que até mesmo a santa desta cidade tão corrupta, tão cheia de trapaceiros, até a patrona da cidade, na verdade, é uma trapaça, que é uma santa não oficial, uma santa que não havia sido santificada ainda. Então aqui, claro, pode haver esta ironia de Dante, né? Não é uma certeza, mas é algo possível de se interpretar assim. Bem, esse ancião, nós temos, segundo o frade Guido da Pisa, no seu comentário da A Comédia, seria um certo Martino Bottaio, que era um dos membros, um dos 10 membros do governo da cidade de Lucca, que morreu justamente na noite entre a sexta-feira e o sábado da Semana Santa de 1300. Então, combina com o momento que, teoricamente, nós temos aqui na viagem de Dante, né? Amanhã do sábado da Semana Santa de 1300. Né? Nesse momento aqui nós já estamos em torno das 7 horas da manhã do sábado da Semana Santa. Então este ancião, segundo este frade Guido da Pisa, teria morrido ali na noite entre sexta e sábado dessa semana. Bem, e nós vemos aqui então, pelo discurso deste demônio, que todo homem na cidade de Lucca é trapaceiro, fora Bonturo. Este Bonturo, aqui é uma ironia escrachada deste demônio, porque Bonturo Dati, que era o chefe
do Partido Popular, da parte popular de Lucca, era considerado o trapaceiro por antonomasia, por excelência, era o mais, digamos assim, o que tinha a fama de ser o maior trapaceiro da cidade de Lucca. Tanto que, a um certo ponto, perdendo o apoio mesmo dos seus companheiros por excesso de corrupção, ele foi expulso de Lucca e foi acolhido em Florença pelos guelfos negros. E aí, segundo um documento oficial, que o cita em 1324, ainda estava vivo após a morte de Dante. Então, este teve acesso a esta crítica antecipada de Dante. E aí, caracterizando muito bem um comportamento, digamos assim, não absoluto de todos os políticos, mas tipicamente considerado um comportamento comum, não normal, mas comum dos políticos em quase todo o mundo, em quase todas as épocas, que é aquilo que ele diz ali no verso 42. Do não por dinheiro, ali se faz sim. Então, os votos desses conselheiros, né, porque Lucca era governada assim, né, tinha o capitão do povo, tinha o podestá, os dois cargos mais importantes, e o conselho desses 10 anciãos que governavam a cidade. Mas o voto desses conselheiros aparentemente era facilmente comprado com dinheiro. Então, ali por dinheiro, do não se faz sim. Infelizmente, é um comportamento que nós conhecemos muito bem na política brasileira, né? De todos os tempos. A atual parece que pior do que antes, né? Então, bem, esse diabo tem muita pressa, né? Como eu disse, porque há muitos corruptos na cidade de Lucca. E aqui Dante, aquele seu modo típico de caracterizar cidades ou regiões ou países por uma característica, aqui nós vemos, né, que a característica que ele atribui a Lucca é essa da corrupção e da trapaça. Bem, a alma que este demônio joga lá embaixo, no piche, então ele diz ali, né? Aquele mergulhou e voltou à tona enrolado. Mas os demônios, pela ponte escondidos, gritaram: aqui não tem lugar o rosto santo. Bem, então, esses demônios que estavam ali estão embaixo da ponte onde se encontram Dante e Virgílio. Por isso, Dante e Virgílio não os tinham visto ainda. Mas agora, um deles fala e Dante e Virgílio ouvem, né, um deles, ou mais de um deles, enfim, dizendo: aqui não tem lugar o rosto santo. O que é o rosto santo? Como eu coloquei ali do lado, o Santo Volto é uma imagem de Cristo crucificado, como vocês podem ver aqui na foto, esculpida numa madeira muito escura. E daí a analogia que esse diabo faz com a alma que afundou no piche e naturalmente volta à tona com o rosto escuro. E aí uma curiosidade que eu coloquei ali, segundo um estudo realizado no ano passado pelo Instituto Nacional de Física Nuclear da Itália, para tirar dúvidas sobre a data desta escultura, eles dataram essa escultura do final do século VIII ou início do século IX, o que torna essa escultura a escultura de madeira mais antiga do Ocidente, né? E é uma escultura que nós sabemos que é muito antiga mesmo, porque há menções a essa escultura no século X, no século XI, né, do culto ao volto santo ou santo volto, né, o rosto santo. E esta escultura ela é considerada pelos fiéis uma obra aqueropita, ou seja, uma obra não realizada por mão humana, né? Esta palavra
que em italiano e também em português vem do grego, né? O a é quer dizer, o não, é esse prefixo que indica privação, né? E quero vem do reir, mão, né? Que depois dá em português, em italiano, quiro. Daí a gente tem quiromancia, quiropraxia, quiroterapia, etc., né? E esse pita, ou pointa, ou pita, vem do verbo poien, que é fazer, realizar, né? É o verbo de onde vem, por exemplo, poiesis, ou poesia, né? Vem do verbo poien, acho que foi Heródoto, se eu não me engano, foi Heródoto o primeiro a usar poiesis no sentido de criação poética. Mas vem justamente desse verbo poien, que é criar, realizar. Então, juntando tudo, esse a, que significa não, quero, mão, e pita, significa não realizada por mão humana. E os paulistas, por exemplo, têm lá a Nossa Senhora da Querupita, né? Muita gente acha que é um nome, não é. Isso é uma palavra que significa não realizado por mão. Fica subentendido por mão humana. Então está aqui o Santo Volto de Luca. E aí que o diabo, ironicamente, diz isso para a alma, né? Aqui não tem lugar o Santo Volto. Quer dizer, aqui não há perdão para nada. Aqui não adianta, e as almas danadas não podem mais, de qualquer maneira, fazer uma oração, né? Então aqui, esqueça o Santo Volto, essa escultura considerada realizada de maneira sobrenatural e que tem um grande poder. Aqui não tem poder nenhum. Então é isso que o diabo está dizendo para a alma, né? Esqueça o volto santo. E aqui não se nada como no Serchio. Serchio é o rio que atravessa Luca, né? Então vejam a ironia do diabo, né? Ele está dizendo aqui no Piche não se nada como no Serchio, não se nada na superfície. Aqui eles têm que ficar embaixo, mergulhados, imersos. E daí ele diz ali, né? Por isso, se tu não queres os nossos garfos, não apareça sobre a superfície do piche. E vejo, mais ironia, mais sarcasmo, na verdade. Ele diz, se tu não queres os nossos garfos, mas o que eles fazem? Depois o espetaram com mais de 100 arpões e disseram, coberto convém que dances, e se puderes, só escondido trapaceis. Então vejam, esta alma que foi de um trapaceiro, agora o diabo ainda diz para ele, se puderes, trapaceis, mas não aqui em cima, só lá embaixo, escondido. Enfim, é o diabo que se diverte com essa alma, né? Os diabos, né? O grupo. Bom, aqui Dante traz mais uma analogia, novamente, uma referência a um extrato social mais baixo, né? Operários, né? E é uma analogia bastante crua, com o trocadilho, né, da coisa cozinhando, uma analogia bastante crua, no sentido de bastante rude, né, de gosto popular de Dante. Ele diz, não diferente dos cozinheiros, não diferente os cozinheiros, aos ajudantes fazem afundar no meio do caldo a carne com os garfões para não boiar. Então assim esses diabos também, com os seus arpões, os seus garfões, empurram as almas para baixo para que elas não boiem, não venham à tona. O bom mestre, para que não se veja que tu estás aqui, me disse, abaixa-te atrás de uma rocha que te esconda. E por nenhuma ofensa que me seja feita, não temas, que tenho tudo sob controle, porque outra vez já estive nesta encrenca. Então veja, até o Virgílio baixa um pouco o nível vocabular, né? Mas vejam que aqui, primeiro eles assistem, Dante e Virgílio assistem a essa cena desse diabo forte que chega ali, joga essa alma no piche fervendo, dá a sua fala irônica e volta correndo lá para cima, para Luca, para buscar mais trapaceiros. E aí
os diabos que estão aqui dão a instrução para essa alma, dizendo que ela não pode vir à superfície, se não quiser ser fisgada e torturada por eles. Mesmo assim, eles o fisgam e o torturam e o afundam. Então, essa é a regra, eles não podem vir à superfície. E Dante e Virgílio assistem a essa cena. E aí, naturalmente, Dante, a esta altura, já está absolutamente apavorado. Mas Virgílio, exercendo a sua função de mestre, tenta resolver a situação. Vai lá conversar com os diabos. Mas, antes, ele diz para Dante, se esconde aí, porque eu vou lá sozinho tentar convencê-los. E não se preocupe, por mais que eles me ofendam, não ligue, porque eu sei o que eu estou fazendo, tenho tudo sob controle. Bom, aí a gente tem que considerar que Virgílio já havia perdido um primeiro embate com esses diabos de característica cristã, diferente dos diabos da mitologia, que eram diabos ou demônios, que Virgílio conhecia porque já tinham sido seus personagens, os da mitologia. Estes, do imaginário cristão, Virgílio não conhece direito, nunca teve experiência com eles, não foram seus personagens. Por isso não sabia, aparentemente, como tratá-los lá na entrada da cidade de Dite. Foi preciso que viesse um mensageiro do céu para abrir os portões. Desta vez, Virgílio acredita já ter um pouco mais de experiência para conversar com esses demônios. E diz a Dante, tenho tudo sob controle. Então, Dante deve se esconder para que Virgílio vá lá conversar com estes diabos. E aí vai. Bom, depois passou para o outro lado da ponte, e como ele chegou na murada sexta, necessário lhe foi ter segura face. Esse segura face, permanecer impassível, manter a calma, aparente pelo menos, né? Dá uma ideia de que tem realmente a situação sob controle. E os demônios? Com aquele furor e aquela barulheira com que saem os cães sobre o coitado que de repente para e de lá pede. Então, assim como talvez fosse bastante comum na época de Dante, esses andarilhos, os mendigos, que paravam diante das casas para pedir algo, pedir comida, pedir água, pedir, enfim, alguma coisa, e os cachorros saíam latindo desesperados, como normalmente os cachorros ferozes fazem, todos em direção àquele pobre coitado que havia parado para pedir alguma coisa. Assim, esses demônios voam para cima de Virgílio, né, com uma barulheira enorme e com esse ar agressivo, essa ferocidade, mais naturalmente até do que os cães. Então ele diz, com aquele furor e com aquela barulheira, saíram aqueles de sob o pontilhão e voltaram contra ele todos os arpões. Mas ele gritou, nenhum de vós seja cruel. Então vejam, aqui a gente tem a representação do Gustave Doré, dessa cena, que não é exatamente como está escrito aqui, porque aqui nós vemos Virgílio e Dante, que tenta se esconder, se proteger atrás de Virgílio, que não é exatamente como Dante descreve aqui nesta cena. Depois, Dante vai aparecer e vai se esconder atrás de Virgílio, se proteger atrás de Virgílio. Mas aqui é, enfim, a interpretação do Gustave Doré. Bem, Virgílio continua, né? Então ele diz ali, nenhum de vós seja cruel, ou seja, nenhum de vós ataque imediatamente. Antes que o vosso arpão me espete, venha adiante um de vós que me ouça, e depois de espetar-me ou não, se decida. Então Virgílio pede para falar com um representante, com o líder, com o chefe do pelotão da brigada. E aí eles vão chamar um deles, né? Todos gritaram, vá Malacoda! Um se moveu e os outros ficaram parados e veio a ele dizendo, de que te vale? Então Virgílio pede para falar com o chefe e eles elegem ou indicam Malacoda. Então aqui no grupo dos
male branche, né, as garras más, tem o chefe deles se chama mala coda. Então esse mala também vem da mesma palavra male, né, mal ou ruim, e coda em italiano significa rabo. Então aqui a gente tem o rabo mau ou rabo ruim. Se eu fosse traduzir o nome, eu deixaria rabo ruim. Mas aqui não é, né, o nome não é necessário traduzir aqui. Então o malacoda vem e diz, de que te vale? Ou seja, de que te adianta pedir para conversar? Isso não vai te salvar. Esta é a ideia, né? Mas aí o Virgílio tenta impressionar o Malacoda, dizendo o quê? Cres tu, Malacoda, aqui ver-me chegado, disse o meu mestre, vencedor de todos os vossos obstáculos? Então, Virgílio começa essa conversa, e aí eu coloquei ali, né, como nota, né, que diferentemente daquela conversa que Virgílio teve com os diabos lá na entrada da cidade de Dite, conversa cujo conteúdo nós não conhecemos, porque Dante não descreveu. Desta vez nós temos acesso, né, ao conteúdo dessa conversa. Então, repetindo, Virgílio diz, Cres tu, Malacoda, aqui ver-me chegado, vencedor de todos os vossos obstáculos, sem querer divino e favorável destino? Deixa-nos ir, que no céu se quis que eu mostre a alguém este caminho selvagem. Então, novamente, Virgílio vai apelar para o mandado divino, que lhe permite atravessar todo o inferno, guiando Dante. Né? Aqui, como vocês podem ver, ele usa uma variação daquela fórmula, aquele deixa passar, aquela forma laissez-passer, né, que ele usou lá no começo do inferno, já com o Caronte no canto 3, com Minos no canto 5 e depois com Pluto, ou Plutão, no canto 7. Que ele dizia lá, quis-se assim, lá onde se pode tudo o que se quer. Então, uma variação daquela fórmula é isso que está aqui, né? Ele diz, no céu se quis. É mais concentrado, né? Mais objetivo. No céu se quis. Indicando que, se essa é uma vontade divina, não há possibilidade de impedi-la, de impedir a sua realização. Então ele usa essa fórmula. Deixe-nos ir, que no céu se quis que eu mostre a alguém este caminho selvagem. E aí aparentemente funciona a fórmula. Porque Dante diz, então lhe foi o orgulho tão encolhido que ele deixou cair o arpão aos pés e disse aos outros, que não seja ferido. Então parece que ele aceitou a fórmula, parece que ele desabou, né? Perdeu totalmente a sua arrogância, a sua agressividade, e frustrado deixa cair o arpão e ordena aos seus comandados ali que não ataquem Virgílio. Aparentemente aceitou, então, o mandado divino de Virgílio. E aí Virgílio, acreditando nisso, chama Dante. Meu guia a mim. Chama Dante de uma maneira, digamos, não muito elegante, não muito generosa, não muito respeitosa. Porque, vejam o que ele diz. Ó tu que estás entre as pedras da ponte, encolhido, com segurança já podes vir a mim. Então vejam que ele nem usa escondido, que já seria, digamos assim, não muito elogioso, mas encolhido, porque o encolhido dá a ideia do escondido e com medo, né? Então, claro, é a pura verdade. Do ponto de vista de Virgílio, aqui a gente não precisa entender que houve uma intenção de humilhar Dante. Do ponto de vista de Virgílio, está perfeito, Dante está lá encolhido. Mas do ponto de vista do leitor, obviamente que nós lendo encolhido, isso dá a ideia de que, além de escondido, está com medo. Então, aqui a gente tem, neste episódio dos cantos 21 e 22, particularmente distintos o autor Dante do personagem Dante. É porque o autor Dante está se divertindo muito aqui na criação desta cena.
Então, a gente tem aqui essa ênfase que Virgílio dá, e sem nenhuma necessidade. Virgílio poderia simplesmente ter chamado Dante, mas ele não faz isso. Ele diz, tu que estás aí encolhido com medo, agora pode vir, porque eu já resolvi a situação. Fica implícito aqui, né, o discurso de Virgílio. Como eu já havia dito, tenho tudo sob controle. Confie em mim, que sou o mestre, está resolvido. Pode vir. Bem, aqui, como eu coloquei ele também, o último ponto ali, esta expressão, este modo de expressão de Virgílio, parece uma daquelas instruções que os textos teatrais davam, já naquela época, continuam fazendo isso, né, agora, as instruções sobre comportamento, sobre atitude, sobre expressão, sobre gesticulação, enfim, dos atores em cena. Né? O modo como Virgílio se refere a Dante, que chama Dante, parece que é uma daquelas instruções, para que o ator que for fazer o papel de Dante saiba que neste momento ele tem que estar entre as pedras, encolhido. Então, aqui isso lembra aquelas instruções, né, aos atores. Como eu disse, o teatro é uma das referências de Dante, uma das referências fortes de Dante para este canto. E aí Dante, então, diz, pelo que eu me movi, e a ele vim rápido, e os diabos vieram todos adiante, e eu temi que eles não mantivessem o acordo. Assim já vi temerem os soldados que saíam sob pacto de Caprona, vendo-se entre tantos inimigos. Então aqui é um daqueles momentos em que, como eu disse, um minuto atrás, Dante autor e Dante personagem se distinguem muito bem nessa criação total dessa cena. Mas aqui nós temos, neste terceto, reunidos Dante, personagem, narrador e autor, que são, neste terceto, o mesmo. São um único Dante, porque é Dante personagem que se sente na mesma situação que Dante autor, porque é um dado biográfico, é um dado real, histórico, que Dante participou da Batalha de Campaldino em 1289, e logo depois dessa batalha, a tomada do castelo, ou da torre de Caprona, que ali pertencia a Pisa. Então, os guelfos brancos que tomam e conquistam, depois da batalha, a torre de Caprona. E os soldados, os guelfos negros, que se renderam, então entregaram as armas e saíam entre as colunas do exército vencedor, o exército vencedor, naturalmente todos armados, e estes soldados rendidos saíam sem armas entre os vencedores armados, naturalmente temendo uma vingança, temendo que eles não mantivessem o pacto de rendição. Isso não era comum, mas também não era assim raríssimo. Aconteceu várias vezes que eles pactuaram uma rendição e depois, quando os soldados entregaram as armas, foram massacrados pelos vencedores. Então isso não era algo assim inédito. Por isso Dante diz aqui, então, ele mesmo vivenciou essa experiência como vencedor, diga-se, né? Dante como vencedor. Então ele diz que já viu os soldados perdedores, né, que saíam sob pacto de Caprona, vendo-se entre tantos inimigos. Então aqueles soldados temerosos de que o pacto não fosse cumprido. Então neste momento nós temos Dante, autor, que viveu a experiência, Dante, personagem, que agora se sente na mesma situação, só que invertido. Aqui ele é o ameaçado,
e o Dante narrador, que está nos contando isso. Então, os três, Dante, personagem, narrador e autor, reunidos aqui. E dá bem a ideia, né, do temor que ele estava sentindo. Eu me acheguei com toda a pessoa ao lado de meu guia e não tirava os olhos do jeito deles, que não era nada bom. Eles inclinavam os garfos e, queres que eu toque? Dizia um para outro numa anca, e respondiam, sim, dá-lhe um toque. Então, vejam, esse joguinho aqui também é muito cênico, né? Isso aqui é feito para o palco, essa ameaça. Imaginem aqui a cena, né, as expressões que são muito importantes, que naturalmente aqui nós não temos visualmente, nós não temos, mas podemos muito bem imaginar, né? Então aqui é um estímulo de Dante à nossa imaginação. E porque esses diabos parecem que estão se divertindo bastante, né? E Dante apavorado ali, né, com aquela cara, com os olhos arregalados, né, grudado em Virgílio, com muito medo. Mas aquele demônio que conversava com meu guia, Malacoda, né, o chefe, se voltou rapidinho e disse, pousa, pousa, Scarmiglione. Então a gente já sabe o nome de mais um demônio, né, Scarmiglione. Depois disse a nós, adiante por este escolho não se pode ir, porque jaz todo despedaçado no fundo do arco cesto. Então aqui, Malacoda dá uma informação verdadeira a Dante e Virgílio, que eles não, se eles forem adiante ali, eles não vão conseguir passar para outra fossa, porque não há passagem. A ponte ruiu, a ponte que liga um arco, uma fossa a outra, ruiu ali. Então, não há passagem. E se ir adiante é o que quereis, ide acima por esta rocha. E aí ele indica, né? Perto há um outro escolho que deixa passar. Bem, aqui é mentira. Vocês já acompanharam a leitura do canto, né? Então vocês sabem que é mentira. É o Malacoda mente dizendo que há outro escolho, outra pedra, outra ponte que permite a passagem. E aí ele vai dizer com muita precisão, ontem, 5 horas mais do que esta hora. Então, este ontem, vejam aqui, Dante e Virgílio já estão no inferno desde a sexta-feira. Então, hoje de Dante e Virgílio ali é sábado de manhã, mais ou menos 7 horas da manhã. Então, quando ele diz ontem era a sexta-feira santa de 1300. Então, ontem, 5 horas mais do que esta hora. Então, esta hora, mais ou menos 7 da manhã. Então, ontem a esta hora, 7 da manhã e mais 5. Então, ontem ao meio-dia, 1200 com 66 anos completou que aqui a via foi rompida. Então vejam que ele é extremamente preciso. Ele diz, ontem ao meio-dia completaram-se 1266 anos que a ponte ruiu, referindo-se ao terremoto que houve logo após a morte de Cristo. Então Cristo morreu na sexta-feira ao meio-dia, logo depois houve o terremoto. E foi nesse momento que a ponte que ligava o arco quinto ao sexto ruiu. Então vejam que Malacoda aqui diz duas verdades e uma mentira. Né? As duas verdades. Que a ponte ruiu, sim, ruiu. Que foi há 1266 anos atrás. Sim, é verdade. Então, duas verdades. Mas diz uma mentira junto, que é que há outra ponte, existe outra ponte de pedra que permite passar. Então, essa é a estratégia desse diabo trapaceiro que cuida dos trapaceiros aqui, para enganar Dante e Virgílio. Ele diz duas verdades, uma delas com muita precisão, para dar essa impressão de verdade, e, junto a essas duas verdades, ele diz uma mentira. E depois ele continua lá. Eu mando até lá, até essa ponte, alguns destes meus a verificar se algum vem à tona. Ide com eles, que não serão maus. Então ele conclui o discurso com mais uma verdade. Qual é a verdade? Que ele manda
alguns dos seus a verificar se as almas não vêm à tona. É uma verdade. E aí ele diz, ide com eles que não serão maus. E aí está a outra mentira. Então veja, é uma estratégia toda que é um diálogo que acontece. Se vocês imaginarem, como eu imagino essa cena no palco, enquanto acontece esse diálogo entre Virgílio e Malacoda, existe toda uma outra ação por trás acontecendo entre Dante e todos esses outros diabos que estão arreganhando os dentes, que estão mostrando os dentes, mostrando a língua, que estão ameaçando espetar, mostrando as garras, fazendo caretas. Então existe toda uma outra ação de contorno a esse diálogo entre Dante e Virgílio. Vamos ver aqui. Aí sim, Malacoda chama um pelotão de 10 diabos, então, para acompanhar Dante e Virgílio, né? E aí os nomes que ele chama ali. Vem adiante, Allichino e Calcabrina, começou ele a dizer, e tu, Cagnazzo, e Barbariccia, guia dezena, Libicocco, vem também, e Draguignazzo, Ciriatto dentusso, e Graffiacane, e Farfarello, e Rubicante louco. Procure em torno do fervente piche, que estes estejam a salvo até a outra ponte que toda inteira está sobre as fossas. Bem, aqui existe também uma imensidade de textos que tratam especificamente dos nomes destes diabos. E aí a maioria dos autores diz que esses nomes, quase certamente Dante os formou a partir da junção de partes de nomes de diabos, personagens de romances e de histórias populares e do teatro popular, misturados com sobrenomes toscanos e com lendas europeias em geral. E claro que daí alguns desses nomes, embora alguns existam mesmo até hoje, um pouco mais raro, mas no tempo de Dante existiam mesmo na Toscana, em várias cidades da Toscana, alguns nomes exatamente iguais ou quase. E, bom, alguns desses nomes, como eu coloquei ali, né, tem claramente a ver com o aspecto animalesco, né, desse demônio. Então, Draguignazzo, de drago, dragão. Graffiacane, o verbo graffiare em italiano quer dizer arranhar, né, coçar ou arranhar, mas principalmente arranhar. E cane, naturalmente cão. Então, graffiacane, arranha cão. Depois o ciriato, de Chiros, porco selvagem, né, que vem do grego koiros ou Chiros, que é o porco. Então, Chiros, porco selvagem. Cagnazzo vem de cão. Cagnaccio ou cagnazzo é um aumentativo, um pouco de negativo. Também essa terminação dá uma ideia de negativo também em italiano. Então, cagnazzo é um cachorrão. Muito bem, então aqui estão nomeados os 10 diabos que fazem parte dessa brigada que vai acompanhar Dante e Virgílio até a ponte que não existe. Né? Porque aqui está o truque, né? Malacoda diz a estes diabos que levem Dante e Virgílio a ponte que está toda inteira e não existe. E mais do que isso, ele diz que estejam a salvo até a outra ponte que está toda inteira. Ou seja, se não há uma ponte inteira, ele está dizendo que eles não estarão a salvo. Portanto, os diabos podem atacá-los. Adoro os nomes desses diabos, né? Allichino, Calcabrina, Cagnazzo e Barbariccia, Libicocco e Draguignazzo, Ciriatto e Graffiacane, Farfarello e Rubicante. Muito legal. Bom, e aí Dante percebe que algo está errado ali, né? Como eu disse para vocês antes, né? Dante, o entorno desse diálogo de Virgílio com Malacoda tem toda essa ação cênica que será realizada por
expressões, por gestos, por um pouco de movimento desses diabos, e de Dante que tenta se esconder de toda maneira atrás de Virgílio. Então, vejam que isso é uma cena muito facilmente representável plasticamente, né? E aí Dante diz, ai, 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 mestre, o que é que eu vejo? Disse eu, vamos sem escolta, vamos só nós, se tu sabes ir, que eu por mim não a quero. Se tu és tão atento como costumas, não vês tu que eles rangem os dentes e piscando os olhos ameaçam crimes? E ele a mim, não quero que tu te apavores, deixa-os rosnar como quiserem, que eles o fazem para os cozidos nas dores. Então vejam que aqui é a questão aqui entre a razão de Virgílio e a intuição ou sensibilidade de Dante. Essa sensibilidade de Dante que é naturalmente amplificada pelo terror. Então aqui nós vamos ver depois que é justamente essa intuição de Dante que está certa. Dante sabe ler os sinais apresentados por esse pelotão de diabos. Dante entende melhor do que Virgílio a natureza enganadora, trapaceira desses demônios. Então ele sabe que está algo errado, ele sabe que eles estão tramando algum truque, alguma armadilha. E Virgílio, na sua impassibilidade do sábio, mas também na sua confiança no mandado divino que ele tem, ele acredita ter chegado a um pacto que será respeitado por Malacoda e pelos diabos. Mas aqui a gente vê que Virgílio é bastante ingênuo, né? Apesar de ser, como eu coloquei ali, né, a voz da razão, Virgílio, neste momento, é bastante ingênuo, não conhece a natureza destes diabos, não sabe como tratar, como negociar com eles, e não confia, naturalmente, em Dante, na visão de Dante, na impressão de Dante, na intuição de Dante. E nós vamos ver, então, aqui, qual é a mensagem de Dante? Que nem sempre se deve seguir cegamente a razão. Às vezes é preciso ter um certo bom senso que não é todo razão. Um bom senso que conta com a intuição, que conta com a experiência prática de saber ler os sinais, de saber, de conhecer os seus oponentes ou adversários ou interlocutores. Então, nem tudo se baseia puramente na razão. Aqui é a intuição de Dante que está certa. Bem, então depois que Virgílio diz isso, né, não quero que tu te apavores, deixa-os rosnar como quiserem, eles o fazem para os cozidos nas dores. Pela margem esquerda deram a volta, mas antes tinha cada um a língua estreita entre os dentes para o seu guia como sinal, e ele tinha do cu feito uma trombeta. Então, Dante aqui baixa realmente totalmente o nível, né? Chega nesse nível daquela comicidade baixa mesmo, de gosto duvidoso, popular, grotesco. Né? Então, mas vejam que sem tabus linguísticos. Como eu já havia dito para vocês, desde o canto 18, Dante baixa o nível para adequar o nível lexical, semântico, o nível linguístico em geral, o nível de expressão, aquilo que está sendo descrito. Então aqui vejo que com essa brigada de diabos, que são, de uma certa maneira, uma representação desse cômico, grotesco, popular, ele baixa o nível linguístico também. E não tem nenhum escrúpulo em usar esta expressão, dizendo, né, enquanto os outros demônios todos põem a língua para fora e apertam a língua entre os dentes, né, fazendo algo do tipo, o Malacoda
solta a sua flatulência, né? Então diz, e ele, do cu, tinha feito uma trombeta. Então vejam que este é um final de canto, de uma certa maneira, como eu coloco ali, um final espetacular, no sentido de clímax mesmo, desta situação, que está muito, muito de acordo com essa situação que Dante começou a construir, né? Com esse baixo humor, esse humor popular, esse humor bastante vulgar, inclusive, né? Essa comicidade, essa alegria vulgar. E é claro que, excetuando-se a possibilidade de que as almas mais cultas e mais sensíveis fiquem chocados com o uso do vocabulário, né, isso não fica pesado no canto, porque é justamente digamos assim, o fechamento desse episódio, né? É Malacoda que faz jus a seu nome, né? Malacoda é o rabo ruim. O que ele faz? Solta uma flatulência, solta gases, né? Então, baixando o nível como Dante, ele peida, ele solta um peido estrondoso, transforma o cu numa trombeta. É isso que Dante faz neste canto aqui. E qual é o motivo? Aqui que vem a genialidade de Dante, que a gente pode até questionar a escolha vocabular, a escolha da expressão. A mim não choca nem um pouco. A quem não tem tabus ou preconceitos linguísticos, isso não é um problema. Mas a explicação que alguns dantistas dão para isso, que eu acho genial, realmente genial. Por quê? Está ali no quadrinho, né? Alguns dantistas propõem que essa manifestação final de Malacoda pode ser a resposta que Dante dá aos que o acusaram de corrupção e trapaça e o condenaram ao exílio. Então, este final é como se Dante dissesse que essas mentes corruptas e ignorantes, corruptas porque ignorantes, daqueles que o condenaram ao exílio, não merecem mais do que isso. Que, como se ele dissesse que uma resposta normal aos que o condenaram seria demasiada honra para eles. Seria uma honra que Dante perdesse tempo dando, digamos assim, uma resposta normal, uma resposta formal, confutando aquela acusação de trapaça e de corrupção, que foi o motivo que utilizaram para mandar Dante para o exílio e depois condená-lo à morte. Então, esse trombetear do Malacoda é o máximo que eles merecem. É, digamos assim, uma resposta de Dante, uma resposta adequada ao nível e ao conteúdo daquelas acusações. Então, como diz um estudioso de Dante, um dos comentadores de Dante, muito bom, o Daniele Mattalia, este é um gesto simbolicamente liberatório de Dante. É essa a resposta que ele dá aos corruptos e trapaceiros que o acusaram disso e que o condenaram ao exílio e depois à morte. Então, Dante, baixando o nível dessa maneira, ele não se rebaixa a contestar a acusação de que ele foi vítima. Esta é a melhor resposta que ele dá aos seus acusadores. Então, eu acho genial essa interpretação. Vejam que é uma interpretação, mas é muito coerente, digamos assim, com essa forma mentis, esse modo de pensar, de raciocinar de Dante e de transformar as aparentes falhas em vitórias, através do uso da poesia. Então, eu acho genial esse final.
ele baixa mesmo o nível, mas é maravilhoso. E depois, bom, aqui nós chegamos ao fim do canto, né? É o fim, esse fim que é realmente um clímax, porque não é o final do episódio ainda, né? Aqui nós estamos, digamos assim, no ponto alto do episódio, mas o canto 22 vai dar continuidade a isso, e lá realmente nós vamos ter mais ação ainda, mais movimento, e aí sim nós vamos ter mais como dizer, uma reflexão de Dante sobre a questão da trapaça, e como ele vê, de uma maneira também bastante irônica, essa punição e a situação destas almas aqui no círculo ou na fossa dos trapaceiros. E nós vamos ver então, já tendo visto que Dante não é rígido, Dante não está amarrado por essa rigidez moral que ele aplica para punir os pecadores. Tem essa rigidez moral toda, as penas são cruéis, mas no desenvolvimento da obra nós temos um Dante muito flexível, né? Nós temos uma multiplicidade de possibilidades que desengessam a estrutura do inferno. Nós vemos que o inferno, de uma certa maneira, é dinâmico. Existe variação, existem possibilidades. E no próximo canto nós vamos ver, inclusive, até que ponto vai essa multiplicidade, essa flexibilidade. Então, para quem esteve aqui hoje, para quem nos deu a honra e o prazer da presença virtual, espero que estejam também aqui na semana que vem, para nós quase concluirmos o episódio. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje nós ficamos aqui com esse final clamoroso, estrondoso de canto, e que nós vamos retomar na próxima semana para concluir a leitura desse episódio bastante diferente no âmbito do inferno. Então, muito obrigado a todos pela presença virtual, e a gente se vê aqui semana que vem. Tchau, tchau.